Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Como é que os irmãos estão? Tudo bem? Nós vamos dar também início a mais uma leitura de um livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que é Pregação e Pregadores, tá bom? Nós vamos hoje conhecer algumas informações do livro, tá bom? E também lermos o sumário, o índice e o prefácio deste livro para o primeiro vídeo. Se inscreva, comente, compartilhe, tá bom? E dê um like para que os nossos vídeos possam ser mais proveitosos, tá bom? Para alcançar mais pessoas nas redes sociais e também na internet. Muito bem, nós vamos ler aqui algumas partes aqui relacionadas a essa partezinha aqui, que é interessante. Vamos lá. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, possivelmente um dos maiores pregadores da história da igreja, no auge de sua maturidade, introduz uma série de palestras sobre a pregação, que mais tarde tornou-se este livro clássico com as seguintes palavras, as quais credenciam sua obra e nos dão uma amostra da mente sábia e brilhante e do coração piedoso e humilde do veterano pregador. Porque estou preparado para falar e palestrar sobre a pregação. Há certo número de razões. Esse tem sido o trabalho de minha vida. Estou no ministério há 42 anos e a maior parte de meu trabalho tem sido a pregação. Além disso, a pregação é algo sobre o que estudo constantemente. Ao pregar durante todos estes anos, tenho estado consciente de minhas inaptidões e meus fracassos. Isso me tem levado, inevitavelmente, a muito estudo, debate e interesse geral sobre o assunto. Entretanto, em última análise, a minha razão é que a obra da pregação é a mais elevada, a maior e a mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado. Se alguém quer conhecer outra razão, eu diria sem hesitação que a mais urgente necessidade da igreja cristã na atualidade é a pregação autêntica. E visto que esta é a maior e mais urgente necessidade da igreja, evidentemente, ela é também a maior necessidade do mundo. Nós vamos agora para a outra parte. A autoria do livro, bom, para nós conhecermos o autor. Bom, aos 23 anos de idade, Dr. Martyn Lloyd-Jones era chefe assistente clínico de Sir Thomas Holder, o médico do rei da Inglaterra. Inesperadamente, aos 27 anos, Lloyd-Jones voltou à sua terra natal, o país de Gales, com o coração ardendo pela salvação de seus conterrâneos. Alguns consideram sua radical mudança de carreira como algo romântico. Outros disseram que era loucura. Contudo, de uma coisa Lloyd-Jones estava seguro: tal mudança não foi sacrifício nenhum. Eu não desisti de nada. Recebi tudo. Considero a maior honra que Deus pode conferir a qualquer homem, o chamá-lo para ser mensageiro do Evangelho. Depois de 12 anos de ministério no país de Gales, o doutor, título pelo qual era afetuosamente conhecido, voltou para Londres, onde ocupou por mais de 30 anos o púlpito da Capela de Westminster. Em 1981, o famoso pregador e servo do Senhor partiu para encontrar-se com aquele que o chamara e capacitara, deixando-nos um legado que mantém vivos sua obra e ministério. Nós vamos agora ver a parte de trás do livro, tá bom? E mais de informações. O que é a pregação? É a lógica pegando fogo, é a teologia em chamas, é raciocínio eloquente. Algumas afirmações de Lloyd-Jones demonstram seu espírito resoluto
e sua consideração elevada pela pregação. Dois pontos. Qual é a principal finalidade da pregação? Gosto de pensar que é esta: dar a homens e mulheres o senso de Deus e de sua presença. Nosso dever é apresentar o Evangelho em sua totalidade. Pregar é a atividade mais admirável e emocionante na qual o homem pode se envolver, por causa do que ela nos proporciona no presente e das gloriosas e infindas possibilidades do futuro eterno. A obra da pregação é a mais elevada, a maior e a mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado. O Dr. Martyn Lloyd-Jones já era um pregador veterano quando proferiu a série de palestras que deu origem a esta obra clássica no início dos anos 70. E embora muitos tenham se passado desde a primeira edição desta obra, podemos, sem dúvida alguma, chamá-la de atual e mais necessária do que nunca. Aqui, o experiente servo do Senhor, chamado para ocupar tão nobre e árduo ofício, o de arauto, embaixador do reino, pregador do evangelho, transmite humildemente aos pregadores e aspirantes ao ministério todo o conhecimento que adquiriu ao longo dos anos, através da meditação nas Escrituras, estudo da história da igreja e de sua experiência pastoral. Ele chama a atenção do pregador, lembrando que a pregação deve ser fiel, fruto de uma boa hermenêutica, exegese acurada, preparo diligente, estudo pleno da acepção, honrados, vocacionados por Deus, chamados, confirmados e ordenados pela igreja. Muito bem, nós já demos já uma olhada de ponta a ponta. Agora nós vamos conhecer o índice deste livro, tá bom? Aí nós temos um prefácio à edição em português, temos o prefácio do autor, nós estaremos lendo esse prefácio, e aí nós temos os capítulos. O primeiro capítulo é a primazia da pregação. O segundo, não há substitutos. O terceiro, a forma, o sermão e a pregação. O quarto, a forma do sermão. O quinto, o ato da pregação. O sexto, o pregador. O sétimo, a congregação. O oitavo, o caráter da mensagem. Nono, o preparo do pregador. Décimo, a preparação do sermão. 11º, a estrutura do sermão. 12º, ilustrações, eloquência e humor. 13º, o que evitar. 14º, apelando por decisões. 15º, os ardis e o romance. 16º, demonstração do espírito e de poder. Então nós temos 16 capítulos, querido, mais ou menos 290 páginas, mais quase 300, mais de 300 páginas este livro aqui, viu? Muito bem, vamos para o prefácio? O prefácio diz assim: quando me pediram que apresentasse aos estudantes do Seminário Teológico de Westminster uma série de preleções a respeito de um aspecto do ministério que eu escolhesse, resolvi que falaria sobre pregação e pregadores. Por muitas vezes, me tenho sido solicitado que faça uma preleção, ou menos 2 ou 3, sobre a pregação expositiva. Sempre respondi que isso seria impossível, que esse tema exigiria uma série inteira de preleções, por não existir qualquer fórmula mágica que alguém possa transmitir a outras pessoas. Também me sentia incapaz de tratar esse tema tão glorioso e sempre me admirara da prontidão de alguns jovens ministros em aconselhar seus irmãos sobre a pregação e outras questões pastorais. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Mesmo agora reluto em colocar estas preleções em forma impressa.
talvez, a principal característica, melhor dizendo, talvez a principal justificativa para fazê-lo seja o fato de que falo com base numa experiência de quase 44 anos. Durante esse tempo, além de pregar regularmente em duas igrejas das quais tenho sido pastor, 11 anos e meio no sul do país de Gales e 30 anos na Capela de Westminster, em Londres. Tenho viajado muitos nos dias da semana e pregado em outros lugares. Quando eu estava no sul do país de Gales, geralmente pregava 2 vezes. Às terças e quintas-feiras. E durante a maior parte do tempo que passei em Londres, me ausentava às terças e quartas-feiras, procurando estar de volta ao lar. Se possível, às quartas-feiras à noite, a fim de preparar-me para os 3 sermões que teria de pregar na capela de Westminster no fim de semana. Devo ter aprendido alguma coisa como resultado disso, e essa é a minha única prerrogativa na tentativa de realizar essa tarefa. No decurso dos anos, tenho lido muitos livros sobre a pregação. Não posso dizer que aprendi muito com eles, mas gostei muito deles, pois com frequência me têm divertido. E no que me concerne, quanto mais anedóticos, melhor. Não os consultei novamente, enquanto preparava estas preleições. Senti que o melhor plano seria apresentar a minha atitude e a minha prática no que tiveram de mais valioso. Tive por alvo mostrar-me prático e procurei abordar os vários problemas e questões minuciosos que, com frequência, as pessoas me expõem em particular, os quais também têm sido discutidos, muitas vezes, nas reuniões de ministros, seja como for. Conforme transparece em muitas das preleções, desgosta-me profundamente qualquer tratamento teórico ou abstrato sobre esse assunto. Esta consideração também serviu para determinar o estilo. Quando prego raramente, faço alusão a mim mesmo, mas neste caso, senti que ser impessoal seria bastante errado. Portanto, há bastante do elemento pessoal e até mesmo cômico, e confio que isso venha a ser útil como ilustração daqueles princípios que procuro inculcar. Alguns poderão fazer objeções às minhas assertivas, dogmáticas, mas não me justificarei por elas. Todo pregador deveria crer fortemente em seu próprio método. E se eu não pudesse persuadir a todos de que meu método está certo, pelo menos poderia estimulá-los a pensar e a considerar outras possibilidades. Posso afirmar honestamente que os pregadores de quem mais gosto têm se mostrado bem diversos em seus métodos e estilos. A minha tarefa, contudo, não consiste em descrevê-los, mas em afirmar o que acredito estar certo. Por mais imperfeito que eu tenha sido em particular, eita, me perdi. Os meus próprios preceitos. Só me resta a esperança de que o resultado será proveitoso, sobretudo aos jovens pregadores, chamados a esta, que é a maior de todas as incumbências, especialmente nesta época triste e má. Contudo, muitos outros, rogo ao Senhor da Seara que envie muitos pregadores poderosos, a fim de proclamarem as insondáveis riquezas de Cristo. Apraz-me agradecer ao professor Crowley e ao corpo docente do seminário de Westminster, bem como a todos os estudantes, por sua tão bondosa recepção.
como também pela estimulante atmosfera da qual expus estas preleções durante 6 semanas em 1969. Também agradeço a senhorita E. Burney por haver transcrito as fitas gravadas destas preleições e preparado o material de datilografado igualmente. Como sempre, agradeço a minha esposa que tem suportado minhas pregações através dos anos e com quem tenha debatido constantemente os vários aspectos deste assunto. D. M. Lloyd Jones, junho de 1971. Muito bem, queridos, conseguimos concluir a leitura deste livro, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe e que vocês sejam ricamente abençoados com este vídeo